Então vamos nós. Public function. Tá? Então, para eu criar uma função no Excel, eu vou usar esse comando, public function. E aqui eu vou dar um nome para minha função. Qual o nome que eu vou dar para ela? Primeira coisa, eu quero criar uma função para separar os registros do SPED fiscal. Então eu vou chamar aqui, ó, ela de separar. Tá? Depois a gente pensa num nome melhor. O que é que essa função vai fazer? Ela vai pegar esses registros aqui, ó, cada um deles, e vai separar, exatamente como a gente viu nesse caso. Tá? Ah, mas por que eu vou criar uma função para separar se eu já consigo fazer isso por aqui? Porque fazendo nesse formato que eu ensinei para vocês, o primeiro, esse processo é muito mais demorado. Vocês viram que eu tenho que importar, eu validei todos os dados, fazer uma análise, enfim. E aí demora pra caramba. Se você faz nesse formato que eu vou te ensinar agora, você consegue chegar na informação muito mais rapidamente. Ok? Então vamos nós. Alt F11 e a gente vai criar a nossa função. Primeira coisa, para eu criar uma função no Excel, primeiro eu preciso receber dados. São chamados parâmetros. Então eu tenho que criar primeiro um parâmetro. Que parâmetro que eu vou criar? Eu vou vir aqui, ó, dentro dos parênteses, tá? Tudo isso está explicado lá na aula 3. E vou criar aqui texto. As string. O que é que eu estou dizendo aqui para o Excel? Eu estou dizendo, ó, eu estou criando um parâmetro chamado texto. E você vai receber um texto. E depois ele vai fazer alguma coisa dentro da função. E vou criar outro parâmetro. Vou colocar uma vírgula. Vou colocar aqui, ó, delim, de delimitador. As string também. Ou seja, eu estou criando, o nosso delimitador no caso é o pipe, né? Então eu estou dando a opção do usuário escolher qual delimitador que ele quer. Então nesse caso a gente vai fazer assim, ó. Separar, que é a minha função, vai ser igual a... Tem uma função que a gente usa no Excel, que ela separa as coisas. Por exemplo, se eu quiser chegar aqui e separar isso, criar uma função igual, sei lá, separar, por exemplo. Agora eu já criei ela, tá? Vou marcar aqui e não vai acontecer nada. Por quê? Porque ela não faz nada. Então vai dar esse erro aqui. Mas eu não tenho no Excel uma função que eu diga assim, ó, eu quero isso aqui que você separe por pipe. E ele já faz tudo para mim bonitinho, organizado. Não existe. Então a gente vai criar essa função. Como que a gente vai criar essa função? Exatamente aqui. Só que dentro do VBA tem uma função que faz isso. Ela chama split, que é partir e cortar em inglês. Então eu vou colocar aqui split, vou abrir parêntese, e ele fala, ó, expressão como string. Então, qual a expressão, qual o texto que eu quero fatiar? Aí eu vou fatiar exatamente, ó, texto. Aqui. Vou dar uma vírgula. Depois, ó, delimitador. Qual o delimitador que você vai usar? Eu vou usar o delim, que foi o que eu criei aqui em cima. E depois ele vai me perguntar, quantas partes você quer que eu traga? Aqui eu vou dizer o número. Né? Eu quero que você traga uma parte, 2, 10, 15, 20. E eu posso colocar -1. Quando eu falo -1, eu estou dizendo para ele, traga todas as partes. Então o que, é que a gente está fazendo? Eu estou dizendo para o Excel, ó, pega esse texto aqui, isso aqui tudo que vocês estão vendo, e parta ele em vários pedaços, levando em consideração o pipe. Então toda vez que tiver um pipe, você vai partir isso. Certo? Então é isso que ele está fazendo. E depois que você fizer esse processo, eu quero que você pegue essa informação e cole aqui dentro da variável separar, certo? E aí ele vai apresentar isso para mim lá dentro do Excel. Então vamos testar agora. Vou entrar aqui, separar, ponto e vírgula, vou colocar o meu delimitador. Vou botar entre aspas, tá? Aspas duplas, um pipe. Vou dar Enter. Pronto. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele... Deixa eu ver se eu consigo... Porque tá bem bagunçado as linhas aqui. Deixa eu dar uma espaçada para ficar melhor de vocês entenderem. Note que ele fez exatamente a mesma coisa que a gente conseguiu fazer aqui. Só que muito mais rápido. Então eu criei uma função que ela vai fazer isso. Ela pegou aqui, ó, tem esse espaço vazio porque ele considera o pipe, ele considera a informação que está à esquerda do pipe. Então se vocês observarem, vocês vão ver que o nosso SPED, ele começa com pipe. Então o Excel está entendendo o seguinte, aqui tem uma informação, está vazio. Aí o que acontece? Depois eu vou pegar o 0000, depois eu vou pegar o 014, 0 e assim sucessivamente. É o que ele está fazendo aqui para a gente. Note que quando eu clico aqui, ele mostra para mim, ó, esse retângulozinho azul, que é mostrando todos os campos, todos os pedaços que ele separou para mim.